Olá pessoal, todo mundo bem? Espero que sim. Aqui é o professor Vitor, professor de língua portuguesa. Vamos fazer a revisão da unidade, tá? Essa aula é destinada aos alunos do 7º ano que está vendo o conteúdo atual, que é verbo, né? Então vamos fazer a revisão dessa unidade. Primeiramente, vamos começar com a definição de verbo, né? O que é verbo? O verbo ele é a palavra que indica ação, movimento, estado ou fenômeno meteorológico, né? Ele pode sofrer variações de acordo com suas flexões, tá? O verbo ele possui flexões de modo, ou seja, se está no indicativo, subjuntivo, imperativo, de tempo, né? Presente, pretérito e futuro, e número e pessoa, ou seja, se ele está no singular ou no plural. E ainda temos o verbo a classificação, a flexão, né, de sua voz, ou seja, se ele está na ativa, passiva ou reflexiva. Mas a gente vai ver um a um aí nessa aula. Vamos lá? Olha só, primeiramente a gente precisa entender a estrutura do verbo. O verbo ele é composto por um radical. Para quem não lembra nas aulas, radical é a parte do verbo que mantém a mesma estrutura em todos os modos e tempos, e que se caracteriza por conter o significado principal do verbo, né? Ou seja, aquela partezinha do começo do verbo que ela não altera, independente dos modos e tempos a qual ela está conjugada, né? Por exemplo, nós temos aí o verbo viver, nós temos destacado em vermelho o radical do verbo viver, que independente da conjugação, ele é sempre a mesma estrutura, vive, né? Vê e vê. Dito isso, nós também temos que entender que também existe a outra parte do verbo, que se chama desinência verbal. As desinências verbais, elas são os morfemas que indicam as flexões de número, ou seja, se está no singular, no plural, de pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa, né? Se está no modo indicativo, subjuntivo, imperativo, e no tempo também, se está no passado, presente e futuro dos verbos. Por exemplo, nós temos aí a conjugação também do verbo viver, e em vermelho está destacado justamente a desinência verbal, né? As conjugações da desinência verbal deste verbo. Então você perceba que primeiramente nós vimos que a primeira parte do verbo ele é o radical, né? A parte que não se altera. E a parte que se altera se chama desinência verbal. Mas vamos continuar para poder entender tudo certinho, né, da estrutura do verbo, tá? Nós temos os modos verbais, tá? Para quem lembra, tá todo mundo careca, né? De tanto que eu já falei na sala isso. Mas vamos lá. Os modos verbais são eles indicativo, subjuntivo e imperativo. E eles indicam as maneiras como os verbos vão se expressar, tá? Por exemplo, no modo indicativo, ele exprime fato, certeza, né? Por exemplo, discursa muito bem. Você tem certeza de que ele discursa bem. Um outro exemplo aqui. Eu gosto muito de abacate, né? Eu estou dizendo, eu tenho certeza que eu gosto de abacate. É uma coisa que está te dando uma certeza, um fato, né? Nós temos o modo subjuntivo, que ao contrário do indicativo, ele exprime desejo, possibilidade, dúvida, né? Já não é mais aquela certeza. Por exemplo, talvez discurse bem essa noite, ou gostaria de comer abacate hoje, né? O gostaria, ele está me dando assim um tom subjuntivo, né? Ele está me dando uma questão de talvez eu coma, talvez não, né? De possibilidade. E por último, nós temos o modo imperativo, que é aquele que a gente conhece bem, porque a mãe da gente fala geralmente no imperativo, né? Os mais velhos, geralmente, eles conversam com a gente no imperativo. Que ele exprime ordens, eles fazem pedidos, né? Por exemplo, discurse como ele, beba essa água, tome o remédio, venha cá. Nós temos também as formas nominais do verbo. Isso é imperativo. As formas nominais do verbo são 3. Todo mundo já sabe, mas vamos relembrar, já que é revisão, né? Infinitivo, gerúndio e particípio. São chamadas de nominais pelo fato de desempenhar um papel semelhante ao dos substantivos, dos adjetivos ou dos advérbios, né? E sozinhas não serem capazes de expressar os modos e tempos verbais.
Por exemplo, no infinitivo, ele expressa a ação em si, né? Por exemplo, acordar, agradecer, esperar, sorrir, unir. E nós percebemos aí que tem a terminação em R, né? Correr, andar, comer, termina em R, né? O infinitivo. É uma característica. Nós temos o gerúndio, né? Que ele expressa o processo da ação em andamento, né? Por exemplo, acordando, agradecendo, esperando, sorrindo, unindo, estou acordando agora, eu estou sorrindo para o mundo, né? É uma ação que está em movimento, ela está sendo praticada. Nós temos também o particípio. Ele expressa o resultado da ação, né? Por exemplo, acordado, agradecido, esperado. Eu estou agradecido por ter tudo que eu tenho na vida, né? Eu tenho unido meus pais. Então, assim, o particípio, ele já é o resultado da ação. O que aconteceu, né? E nós temos também, por último, mas não menos importante, as vozes verbais, que a gente não viu ainda no livro, mas eu resolvi trazer aqui, porque já é um adiantamento já do nosso conteúdo, né? Nós temos os verbos que apresentam flexão em voz. Para você entender melhor, as vozes do verbo, elas indicam se o sujeito gramatical ele é o agente ou o paciente. Mas calma aí, a gente vai entender isso passo a passo, tá? Não se assuste agora. Da ação verbal. Ou seja, se ele pratica ou sofre a ação. E existem 3 vozes verbais no português, tá? Nós temos a voz ativa, temos a voz passiva e a voz reflexiva. Vamos ver cada uma delas agora, né? O que é a voz ativa? Gente, a voz ativa é a voz verbal que indica que o sujeito da oração está praticando determinada ação. Opa, professor, está muito rápido, né? Não, vamos voltar. A voz ativa é a voz verbal que indica que o sujeito da oração está praticando determinada ação, tá bom? Vamos lá, por exemplo. O professor reprovou o Cristiano. O professor reprovou o Cristiano. Ao analisarmos a frase, a gente vê o quê? Quem é o sujeito da frase? Quem foi que reprovou? O professor, né? Quem reprovou o Cristiano? O professor. Então nós temos o sujeito que está praticando a ação de reprovar alguém. Entendeu? Então nesse caso, o verbo está na voz ativa, né? E a ação praticada por esse sujeito, ou seja, o professor, é reprovar Cristiano. Então, o sujeito da voz ativa é designado de sujeito agente. Vamos lembrar disso. Quando ele está praticando uma ação, ele é chamado de sujeito agente, né? E a voz passiva? Já é totalmente o contrário da voz ativa. Se a voz ativa está praticando a ação, a voz passiva vai estar recebendo essa ação, né? A voz passiva é aquela onde o sujeito sofre, ou seja, ele recebe a ação do verbo, né? Por exemplo, a foto foi tirada pelo menino. Nessa frase, a foto é o sujeito que está sofrendo a ação de ser tirada, no caso, né? O verbo tirar. A ação de ser tirada. Então, a foto está sofrendo essa ação. Nesse caso, a gente chama de sujeito paciente. Ele está sofrendo essa ação verbal, né? E nós temos também a voz reflexiva. Né? A voz reflexiva é a voz verbal no qual o sujeito da oração executa e recebe a ação do verbo simultaneamente. Ou seja, lembra que a gente aprendeu que a voz ativa é aquela que está executando, praticando a ação verbal. A voz passiva é aquela que está sofrendo a ação verbal, né? E já a voz reflexiva é aquela que está praticando e recebendo ao mesmo tempo. Por exemplo, eu me penteio sempre antes de sair de casa. Quem é que está penteando? Eu, ou seja, o sujeito. E quem é penteado? Eu também, o sujeito. Então, eu estou tanto praticando quanto recebendo a ação do verbo, né? Então, isso se chama de voz reflexiva. Um outro exemplo aí, ó. Ele se cortou com a tesoura. Quem cortou? Ele, né? E quem é que foi cortado? Ele também. Então, se o sujeito está praticando e está recebendo a mesma ação, a voz é reflexiva. A voz reflexiva ela é formada por um verbo na voz ativa e por um pronome oblíquo reflexivo, que confere reflexidade ao verbo. Os pronomes oblíquos reflexivos são me,
ti, si, nos, vos e si, né? Vamos aqui uma listinha, não é só esses, tá, gente? Tem mais verbos do que esse, mas eu coloquei uma listinha dos mais comuns dos verbos com pronomes reflexivos. Levantar-se, sentar-se, deitar-se, né? Encostar-se, olhar-se, vestir-se. Tudo isso é voz reflexiva. E nós temos também a voz reflexiva recíproca, tá? A voz reflexiva é classificada como recíproca quando há dois sujeitos que praticam e sofrem a ação. Ela é simplesmente voz reflexiva quando nós temos um sujeito só, e quando nós temos dois que estão ambos praticando e recebendo a ação, ela é voz reflexiva recíproca, tá? Ou seja, eles praticam a ação um ao outro e sofrem a ação um do outro, né? Como exemplo aí eu trouxe, na hora da despedida, eles se abraçaram com muita força, né? Na despedida, eles se abraçaram. Ambos estão praticando a ação de abraçar-se, né? Então, um está abraçando ao outro, estão praticando e recebendo a ação. Então, é voz reflexiva recíproca, né? Um outro exemplo aí. Os antigos amigos se olharam profundamente durante muito tempo, ou seja, houve uma troca de olhar, né? Houve uma troca de olhar. Eles estão praticando e recebendo a ação. Então, é uma voz reflexiva recíproca. Terceiro exemplo. Embora não gostassem um do outro, cumprimentaram-se de forma polida. O ato de cumprimentar, ele é recíproco, né? Eu cumprimento uma pessoa e ela também me cumprimenta. É a mesma ação, só que com dois sujeitos. Então, é voz reflexiva recíproca, ok? Vamos lá para uma diquinha que eu separei para vocês aí, ó. Para você verificar a existência da voz reflexiva, nós podemos substituir os pronomes oblíquos reflexivos pelas expressões a mim mesmo, a ti mesmo, a si mesmo, a nós mesmos e a vós mesmos. Por exemplo, aí, vamos colocar em prática. Eu me penteei antes de sair. Eu penteei a mim mesma antes de sair, né? Você percebe que eu troquei pela expressão a mim mesmo e deu certo. Então, opa, é voz reflexiva, você conseguiu identificar, tá? Ele se olhou no espelho, ele olhou a si mesmo no espelho. Troquei novamente pela expressão a si mesmo e deu certo, ok? Então, assim, gente, ó, essa foi a revisão da unidade. Espero que tenham tirado as dúvidas de vocês sobre verbo, tá? Espero que essa condição acabe logo, quanto antes a gente voltar para a sala de aula, que estou com saudade de todo mundo. Mas logo mais eu vou lançar um link com as atividades para vocês fazerem, tá? O link, o manualzinho para ver como é que faz tudo certinho, tá bom? E obrigado a todo mundo pela aula.